Precisamos falar sobre a sexualidade com muito mais maturidade. E para isso eu quero te indicar um livro maravilhoso, que é Mate o Dragão, do Israel Subirá. Esse é um livro que vai te ajudar muito a discutir esse assunto com mais maturidade e parar de ficar fingindo que o assunto não existe e o assunto só vai aumentando de tamanho a cada dia que se passa. Bom, esse é o livro Mate o Dragão, do Israel Subirá. É Mate o Dragão, a batalha pela pureza sexual. Para quem não conhece o Israel Subirá, ele é filho do Luciano Subirá, que é um expert, é o cara para trocentos livros que ele já escreveu. É maravilhoso, te recomendo demais os livros do Luciano também. E o Israel, ele escreveu esse livro e ele conta que esse livro ele escreveu porque ele passou por essa luta, por essa batalha na vida dele. Ele teve que matar esse dragão dia após dia, por muito tempo, até que o dragão se tornasse controlável por ele. Em algumas situações você vai entender que esse dragão ele vai te atormentar dia após dia. Mas vai chegar um ponto que você vai entender que você controla ele, não, ele te controla. E isso é muito importante para a nossa vida. Quando a gente entende isso, quando a gente compreende que as coisas elas precisam ter esse foco maior. Eu preciso entender, ser maduro o suficiente para entender que algumas batalhas da minha vida não vão ser vencidas da noite para o dia. Vai ser uma luta muito longa, mas eu não posso desistir, porque se eu desisto de lutar, o problema só aumenta. E a impureza sexual é algo que só aumenta se você desiste de lutar contra ela. Um grande problema das nossas igrejas é que a gente finge muito que o problema não existe. Recusa-se conversar sobre o assunto, sobre sexualidade, e quando conversa é uma conversa toda cheia de dedos, quase que não dá para se entender a conversa. Mas esse livro vai te ajudar muito a conversar esse assunto com sabedoria e maturidade, e de uma forma que todos entendam. O Israel, ele utilizou uma escrita muito boa, dá para você compreender todo o texto aqui tranquilamente, sem medo de será que eu não vou entender o que está falando? Vai entender do início até o final. E isso é maravilhoso, porque ele foi feito para desde o pré-adolescente e adolescente entender todo essa mensagem a ser passada, e o adulto também vai entender tranquilamente. Então, é um livro maravilhoso, muito bom de ser lido. Um livro curto, ele tem, se eu não me engano, 87 páginas, e você vai ficar de boa, vai entender tranquilamente tudo que está sendo escrito aqui, tudo que está sendo dito e passado pra gente. 87 não, são 88 páginas. Então, você vai compreender isso aqui tranquilamente. É bom demais. A arte do livro é linda. É bem nessa temática de dragão e do guerreiro que vai lutar contra o dragão. Então, é lindo. O livro é bonito, o livro é bom, o conteúdo é maravilhoso, você precisa ler ele. O Israel, ele traz essa ideia do guerreiro que vai lutar contra o dragão. E o guerreiro, ele precisa estar sempre preparado, porque você não sabe o momento que esse dragão vai despertar e querer vir te derrubar. Então, o guerreiro, essa analogia do guerreiro vai te trazer essa ideia maior de que você está numa batalha. Você não está numa briguinha que a qualquer momento acaba, né? É uma batalha. E você precisa entender isso e tomar posse disso. Uma outra coisa que o Israel traz aqui também, ele fala muito sobre tomar cuidado para não ficar brincando perto da piscina. Tomar cuidado com isso. A história é uma história até engraçada. Só se você ler o livro você vai ver. Eu não vou te contar tudo não, senão vai entregar todo o ouro do livro. Mas a história, pegando o livro, você vai ler e vai entender essa história, que é bem engraçada, inclusive. Mas ele fala basicamente pra gente não ficar brincando com o perigo. Porque se você fica perto da piscina, se a gente fica brincando perto da piscina, qualquer escorregão a gente cai na piscina. E se a gente não sabe nadar, a gente se afoga e morre. Então, não ficar brincando perto da piscina é você tomar cuidado com esse tipo de coisa, para você não se perder nessas situações e não perder o controle da coisa e morrer. E isso a gente entende muito quando a gente vê que é muita gente achando que não tem nada a ver. O não tem nada a ver tem derrubado muita gente. Porque todo mundo acha que não tem nada a ver assistir tal série que tem muita cena de sexo. Não tem nada a ver ouvir umas músicas que falam basicamente sobre sexo e coisa errada. Não tem nada a ver você seguir aquela página do Instagram, ou seja lá qual rede social for, que volta e meia ou sempre posta fotos carregadas de sensualidade. Então, toma um pouquinho mais de cuidado com isso. Para de ficar brincando perto da piscina, porque isso não é bom pra gente, de forma alguma.
Sabe uma coisa que também não é bom pra você? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal. Você precisa disso. Toda quarta-feira tem vídeo aqui. Todo final de mês eu indico um livro. E você precisa se inscrever aqui nesse canal para estar acompanhando sempre isso. Então, Deus abençoe a tua vida e se inscreve. Já curte esse vídeo também, comenta alguma coisa e no final manda esse vídeo para mais alguém. Entendeu? Abençoa a vida para que mais gente saiba que esse livro existe. E aí você vai estar fazendo com que a mensagem chegue a mais pessoas. Precisamos dar ouvido aos conselhos. Conselhos são bons, são sábios para a nossa vida. É sábio dar ouvido para o conselho de quem já viveu, de quem já passou pelo problema. Então eu preciso entender isso. E o último capítulo desse livro é dedicado basicamente a isso. O último capítulo ele chama Na Multidão de Conselhos. O Isaías ele pediu para que várias pessoas que ele admira muito escrevessem um texto sobre a temática do livro, que é a pureza sexual. A batalha pela pureza sexual. Dos autores que escreveram aqui, o que mais me marcou foi o Abe Uber, que se eu não me engano ele é sogro do Israel. Muito bom o texto, de verdade. Mas aí tem vários outros, tem o Theo Hayashi, tem o próprio Luciano Subirá, que é o pai do Israel Subirá, ele que escreveu o último texto, e vários outros. E aí são textos muito bons também. Então, fecha com chave de ouro a situação, sabe? Ele convida pessoas para o abençoar. E sabe de uma coisa também? Lá no perfil do Israel Subirá, quando ele foi lançar esse livro, ele fez uma série de lives. E as lives são muito boas. Eu te recomendo demais dar uma passada no perfil do Israel Subirá. Procurar essas lives do Mate o Dragão, que são muito boas. Você precisa assistir, te ajudam demais a compreender toda a situação, toda a batalha sobre a impureza sexual. E uma coisa interessante é a gente entender que a gente quando fala assim, a batalha é contra a pureza sexual, batalha pela pureza sexual, vamos falar direito. A gente precisa entender que não é uma batalha tão somente dos jovens. A maioria talvez sejam jovens que passam por essa batalha. Contudo, a gente entende que a acessibilidade à pornografia se tornou muito grande com o celular, tanto com as redes sociais, com o acesso dos smartphones. E isso é interessante a gente entender e compreender que não é mais só o jovem. Também o jovem talvez seja a maior incidência, mas adultos também acontecem disso. De estar, devido a passar por uma solidão, ou também não por isso, essas pessoas elas passam por momentos dessa busca por pornografia, o que é muito triste. E esse é um assunto que a gente precisa entender que não pode mais ser um tabu na nossa igreja, porque o problema existe. Se a gente não discute o problema para ser solucionado, não é só discutir por discutir, discutir para solucionar o problema ele só vai crescendo. Ele cresce, e aí vai chegar num momento que vai ficar insustentável. Então nós como igreja precisamos discutir esse assunto com sabedoria e com maturidade, porque é assim que a gente vai resolver toda a situação. Então eu preciso compreender isso e tomar posse desse tipo de coisa. Porque eu não posso fingir que o problema não existe. Eu não vou conversar sobre isso não, porque eu não quero. Precisamos querer conversar sobre sexualidade nas nossas igrejas. É importante. É necessário. E a gente não pode virar as costas para isso, porque é um problema existente. Então é isso. Esse foi o livro que eu tenho para te indicar hoje. Mate o Dragão, do Israel Subirá. Leia. É muito bom. Depois que você lê, tenta passar para alguém, empresta para alguém que você sabe que precisa. Chega com cuidado, conversa. É claro que você não vai chegar acusando já a pessoa, né? Mas se a pessoa surgiu o interesse de ler o livro, empreste, seja bonzinho, que isso vai ajudar muitas pessoas a compreender isso. Então é isso, Mate o Dragão, do Israel Subirá. Você precisa ler esse livro, porque é muito bom e vai te ajudar demais. Deus abençoe a tua vida e até o próximo mês com mais uma indicação de livro.